Olá e que Deus te bendiga poderosamente no nome do Senhor Jesus e seja bem-vindo a mais um programa El Pan Nuestro de Cada Dia. Que a paz do Senhor Jesus seja derramada em tu coração através das palavras que vas a receber neste programa. Não te olvides de dar um like e de suscribir-te a este canal para que puedas alimentar-te com este pan que dá vida, a palavra de Deus, para que neste novo dia puedas alcançar coisas buenas em nome do Senhor Jesus. E o pan nuestro de hoje está em Lucas, no capítulo número 11, no versículo número 1. Diz assim: E aconteceu que, estando Jesus orando em certo lugar, quando terminou, lhe dijo uno de sus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Como este discípulo, muitas são as pessoas que afirmam não saber orar. E quando uma pessoa diz que não sabe orar, o que quer dizer é que não sabe as palavras ou frases que deve usar em la oração. Porque a maioria pensa de forma equivocada que a oração é um conjunto de frases bonitas que são preparadas de antemano e memorizadas. Isto é, uma oração que os religiosos fazem. Sin embargo, o Senhor Jesus ensinou em Mateus, no capítulo número 6, no versículo número 7. E al orar, não uséis repetições sem sentido, como os gentiles, porque eles se imaginam que serão oídos por sua palabreria. Não são as palavras em si, sino a atitude do coração que conta em la oração. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele conhece nossos pensamentos, nossos sentimentos e secretamente o que desejamos, porque Ele é omnisciente. Ele sabe o que vamos a falar antes mesmo que hablemos uma sola palavra. Antes que digamos algo, Deus já sabe o que vamos a dizer. Pero a pergunta é: se Deus sabe o que vamos a dizer antes de decirlo, ¿por que Deus nos manda orar? E para que puedas entenderlo, déjame darte um exemplo. En este ano, minha esposa e eu cumpriremos 15 anos de matrimônio. E estamos tão cercanos uno del outro que muito a menudo eu sei o que ella vai dizer antes mesmo que ella lo diga. E lo mesmo passa com ella. Pero a pesar de eso, me gusta oírle decir lo que pasa en su mente. Y si esto es cierto de nosotros seres humanos, mucho más lo es de Dios. La oración no es opcional, la oración es una necesidad. Dios nos manda orar, porque cuando oramos, expresamos nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Por eso al orar, debemos orar con humildad y sinceridad. Porque o que conta para Deus não são as palavras em si, sino a sinceridade com a qual hablamos estas palavras. Vemos isto em Lucas, no capítulo número 18, no versículo número 10. O Senhor Jesus contou uma parábola de dois homens que subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro era publicano. E o fariseu orava de si para si mesmo, de la siguiente maneira: Deus, te dou graças porque não sou como os demais homens, injustos e pecadores, e não sou como este publicano. E começou a vanagloriar-se, dizendo: Eu hago esto, e esto, e esto. Por su lado, el publicano não osava levantar seus olhos ao cielo, e orava de la siguiente forma: Deus, ten piedade de mim, pecador. Observe estas duas orações, la del publicano e la del fariseu. Uma foi hecha de si para si mesmo, outra foi hecha de coração a Deus, foi hecha com sinceridade. Por isso o Senhor Jesus dijo que la oração del publicano foi respondida e ele bajou de allí justificado. E a oração del fariseu não foi aceptada, não foi respondida, porque o que conta para Deus é a sinceridade com a qual oramos. A humildade e a sinceridade são ingredientes básicos de uma oração efetiva,
Por isso, a clave para aprender a orar é esta. Se queres aprender a orar, tienes que aprender a ser mais humilde e sincero delante de Deus. A oração é algo que deve ser vital em tu vida. A oração está para o creyente como a respiração está para a vida. Devemos orar e orar sem cessar, porque é um privilégio poder entrar na presença de Deus e falar com o Senhor. Por isso oremos, porque a oração eficaz pode muito e é muito poderosa. Se este vídeo te ha ajudado, não te olvides de dar um like, de comentar e de compartilhá-lo com tus amigos e tus contactos. Não te olvides tampouco de suscribir-te a este canal para que todos os dias puedas receber mensagens de fé que te vão a renovar. Que Deus te bendiga e nos vemos em um próximo Pan de Cada Dia.